Giro, pois ajudam a salvar vidas. Persistindo os sintomas, seu médico deve ser consultado. Não fique de fora. Fique ligadão na rádio que é apaixonada por você. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. A inauguração da loja da Rede Havan em Belém gerou aglomeração de centenas de clientes, muitos deles sem máscaras. Em imagens publicadas por Luciano Hang, dono da varejista, em suas redes sociais, é possível ver uma multidão na frente das vitrines da unidade prestes a abrir. Após o vídeo viralizar na internet, o governo do estado do Pará informou que a loja foi fechada e que o gerente será conduzido para prestar esclarecimentos na seccional da Marambaí pelo não cumprimento das regras previstas pela OMS. Segundo a polícia local, o representante da loja será intimado para prestar esclarecimentos e autuado por crime contra a saúde pública, de acordo com o artigo 268 do Código Penal brasileiro, cuja pena varia entre 1 mês e 1 ano de detenção, além de multa. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. A Tia Alegrete vem com tudo. Uma nova cara, uma nova roupagem, novos fatos e tudo mais que você merece. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, você ouve uma síntese dos principais fatos do dia. Previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade, integrando a comunidade pela notícia. A apresentação, Paulo Camargo. 12 horas 32 minutos 40 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tia Alegrete e AM, o Jornal da Cidade. Edição desta terça-feira, hoje 13 de outubro do ano 2020. O tempo é bom na terceira capital farroupilha, temperatura na casa dos 24 graus, a umidade relativa do ar de 70%, pressão atmosférica em 1017 hectopascais. A luz está na fase minguante e estamos na primavera. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? A Doris Palma atualiza a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o país, direto da Somar Meteorologia. Ao longo desta terça-feira, o tempo instável segue marcando presença por boa parte do Brasil, com destaque para Rondônia, Acre, Amazonas, sudoeste do Pará e também no noroeste do Mato Grosso, onde a chuva ocorre de forma mais volumosa. Chuva intensa também esperada para o sul e zona da Mata Mineira e no Rio de Janeiro, onde os volumes podem ser mais elevados e a chuva ocorre na forma de fortes temporais. Nas demais áreas do país, a chuva vem de forma mais isolada, apesar ainda da previsão para algumas trovoadas. Na região sul e boa parte da região nordeste do Brasil, o tempo firme predomina em praticamente todas as áreas, sem condição para chuva forte por enquanto. Em relação às temperaturas, máxima de 29 graus em São Paulo, 37 em Campo Grande, 35 graus em Cuiabá e Porto Velho e 31 graus em Natal. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia. De São Paulo, Doris Palma. Está aí a Doris Palma atualizando a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o país, hoje 13 de outubro de 2020. Jornalismo, credibilidade, Jornal da Cidade. Na rádio que é apaixonada por você, que traz os destaques dessa edição. Aumento de casos de coronavírus preocupa Comitê de Enfrentamento à Pandemia. Doutora Marilene Campanholo alerta que diante do quadro poderá faltar profissionais para atender. Hemocentro está com carência de sangue O positivo e negativo. Coletas externas que
auxilia o Hemocentro no atendimento das demandas hospitalares. Nas últimas 24 horas, boletim epidemiológico registrou apenas um novo caso. Estas notícias você acompanha na edição desta terça-feira, 13 de outubro, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado dos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para mais de 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Estamos na 42ª semana do ano, de janeiro a hoje, já passaram 286 dias, faltam 80 para o fim do ano. O pensamento do dia para hoje: pela mala se conhece o viajante. Hoje é comemorado o Dia do Dinheiro, Dia da Prevenção de Desastres Naturais, Dia do Fisioterapeuta, Dia do Terapeuta Ocupacional e Dia Mundial do Escritor. Estamos na primavera, lua minguante, 1017 hectopascais, a pressão atmosférica. 24 graus a temperatura, o tempo é bom. Rede Vivo de Supermercados oferece o Jornal da Cidade. Tem festa de ofertas no clube. Baixe o aplicativo e aproveite os descontos do aniversário Rede Vivo. Cebolo quilo 1,88, pão cacetinho quilo 4,98, queijo mussarela fatiado quilo 27,90, presunto fatiado quilo 14,90, ovos brancos e vermelhos dúzia 13,69, recortes de costela suína Aurora congelado quilo 7,98. No aniversário Rede Vivo, baixe o aplicativo grátis e entre nessa festa. A gente sabe, as máquinas não podem parar. E para que elas continuem a todo vapor, conte com as nossas. Credenciado Vero, agora tem máquina grátis para delivery. Peça já a sua para vender mais. Ainda não tem Vero? Fala a verdade. Tá esperando o quê? Acesse sejavero.com.br e descubra tudo que a gente pode fazer pelo seu negócio. Vero, a maquininha do Banrisul. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sou Darcy Gonçalves, vote 15670, Darcy do Parque. É tempo e hora de renovar. Sou Daiane Franco, concorro com o número 15357. Educação e coragem para mudar. Cleusa Schmitz, 15900. Me chamo Cleo Trindade, luto pelo campo e pela cidade. Vota nesse dia 15 mil. Sou Cleide Cáurio, 15505. A força e a voz da mulher. Vote certo, vote Adão Roberto, 15222. Na Ferragem Vasquevich, todo tipo de ferramentas para todo tipo de profissional. Materiais de qualidade com preços acessíveis. O diferencial da Ferragem Vasquevich é atender a necessidade. Preços baixos associado à qualidade. Telhas de aluzinco com até 12 metros. Escadas elásticas em madeira e alumínio. Para o frio, fogões a lenha e lareiras. Ferragem Vasquevich, uma tradição de pai para filho. Na Venâncio Aires 85, fone 3422-3211. Alegrete. Jornalismo, credibilidade. Jornal da Cidade. O resumo das principais notícias da cidade e região, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços. Tempo é bom, 24 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Aumento na curva de casos de coronavírus deixou o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 preocupado. Segundo a doutora Marlene Campagnolo, na semana que passou, o aumento de casos foi expressivo. Realmente, nós estamos muito preocupados, porque a gente fez uma curva de queda e agora nós estamos francamente subindo o nosso número de casos. E isso é extremamente preocupante, não só pelo aumento do número de casos, mas principalmente pelo que a gente está vendo na nossa cidade. A gente está vendo pessoas andando pela cidade sem máscaras,
aglomerações, as pessoas estão como se a pandemia tivesse sido dada como finalizada. E, infelizmente, ainda não temos essa situação. E isso me preocupa muito particularmente, porque a gente que está junto com o grupo anti-Covid da Santa Casa, a gente que está desde março nessa batalha, o pessoal e que eu acompanho meus colegas fazendo plantão na UTI Covid, trabalhando direto no gripário, fazendo esse atendimento, esse fluxo, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão esgotadas e isso serve como um desestímulo muito grande. Com certeza isso vai ter uma repercussão que daqui um pouco nós teremos que acabar retrocedendo em algumas flexibilizações. E eu não sei como a gente vai conseguir ter o controle, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas simplesmente resolveram que, vamos ver como é que fica. E não é assim. Nós voltamos a ter a nossa UTI Covid com 80% de ocupação. Nós voltamos a ter um grande número de internações no hospital de campanha. Hoje nós estamos com 5 pacientes na UTI Covid, 4 pacientes no hospital de campanha. Quando a gente teve há 2 semanas atrás, quase 3 semanas, praticamente zerado o hospital de campanha. Praticamente nós passamos mais de 24 horas com a UTI Covid sem pacientes. 12h42 com 12 segundos. Marlene Campagnolo voltou a afirmar que o número de casos de coronavírus está diretamente relacionado aos cuidados das pessoas e pediu para que todos adotem as rotinas de prevenção. E isso é uma responsabilidade de todos. Não é questão de controle, de fiscalização, é questão de conscientização. Se a gente não tiver a conscientização da comunidade, nós vamos novamente passar por situações de aumento de número de casos, superlotação do hospital e com, infelizmente, aumento do número de óbitos. Doutora, o que eu tenho a pedir não temos vacina ainda, não temos outra forma de tratamento. A única situação que pode levar à redução do número de casos é se nós mantivermos o uso de máscaras, continuarmos evitando as aglomerações, fazendo o uso de lavagem de mãos, o uso do álcool gel, todas aquelas situações em que as pessoas já não aguentam mais ouvir falar. Então, vamos falar bem claro. Só que existe uma responsabilidade com a vida das pessoas. Agora vem o calor, agora é o momento de campanhas políticas e é o momento da gente avaliar bem os nossos candidatos, que tipo de campanha eles estão fazendo e qual é a preocupação com a vida. Porque é inadmissível nós termos novamente que combater números altíssimos como a gente teve épocas atrás. 12h44, 2 segundos. A integrante da equipe de enfrentamento do coronavírus alertou para o esgotamento das equipes de trabalho que já estão há diversos meses trabalhando no combate à pandemia. Todos esses pontos de atendimento dependem muito do nosso número de casos, dependem muito do nosso atendimento. A gente passou por um período em, como eu disse, nós passamos 36 horas com a UTI praticamente sem pacientes, Então, a gente tem que começar a se preparar, a voltar à vida, tudo normal, mas, sinceramente, nós não esperávamos que houvesse esse acréscimo importante, porque a gente tem os gráficos, nós acompanhamos semanalmente e a nossa média de número de casos aumentou consideravelmente. O nosso número de monitorados aumentou consideravelmente. Então, assim, tudo vai ser feito conforme o número de casos. Mas não é nem a questão hoje de desativar gripário, não é a questão
da UTI Covid. A questão, neste momento, é humana. São pessoas trabalhando com uma sobrecarga há praticamente 9 meses. Então, eu acho que as pessoas têm que se dar conta que não é simplesmente a questão de ter o local para ser atendido. Para ter o local tem que ter um grupo, tem que ter uma equipe. Nós já estamos sem 2 médicos na UTI Covid que tiveram que sair por problemas pessoais, e que fique claro, eles não estão com Covid. Então, assim, daqui a um pouco nós vamos ter problemas de equipe, porque não é só aqui, em todos os lugares, tu não encontra pessoas que queiram vir trabalhar. E aí, como nós vamos fazer? Não seria muito mais simples as pessoas terem um pouquinho de conscientização e ajudar um pouquinho para ver se nós conseguimos chegar ao final do ano caindo na nossa curva e evitando medidas drásticas, evitando que eu tenha que ficar aqui, e eu sei que isso incomoda também, falando dia sim, dia não, que as pessoas têm que ter responsabilidade. 12 horas 46 minutos, 30 segundos, temperatura de 24 graus. Segundo Mariane Campanholo, não se trata de fechar o gripário, o hospital de campanha e a UTI Covid, mas sim de o hospital ter equipamentos e não faltar profissionais para atender. Não é nem a questão de a UTI Covid vai fechar, o gripário vai fechar. Isso são equipamentos, são locais. Para funcionar, precisa de gente, precisa de mão de obra capacitada tecnicamente para isso. E nós estamos ficando num número menor. Então, é uma questão de consideração com as pessoas que estão trabalhando, consideração com as pessoas que estão se cuidando. Não terminou a pandemia. É só isso que eu quero lembrar as pessoas. A gente gostaria... 12 horas 47 minutos com 30 segundos, 24 graus a temperatura. Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade da sua Tchê Alegrete AM. Feriado e aumento de casos do coronavírus diminuiu o número de doadores no Hemocentro Regional. Segundo Fernanda Soares, assistente social do Hemocentro, está faltando sangue O positivo e negativo. A gente gostaria de fazer um chamado, nesse momento, principalmente dos nossos doadores O negativo. Após esse feriado que a gente teve, um final de semana prolongado, a gente teve uma queda bem significativa, tanto do sangue O positivo quanto do negativo, devido a que os hospitais seguiram, mesmo com o feriado, final de semana, realizando todos os procedimentos. Teve algumas intercorrências também que vieram utilizar sangue, e isso resultou num estoque baixo hoje desses tipos sanguíneos. Então, a gente gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar os nossos doadores que já estão em tempo de doar novamente, que são desse tipo sanguíneo, que venham até o Hemocentro para que não venha faltar sangue para nenhum paciente que necessite. A gente lembra que o sangue, após ser doado, leva em torno de 3 a 4 dias para ser liberado para transfusão, devido que eles passam por toda uma sorologia, onde são verificadas todas as doenças sexualmente transmissíveis, conferida a tipagem sanguínea, para só após esse procedimento liberar para o paciente. Então a gente precisa estar sempre à frente para que não venha faltar. Hoje a gente está pedindo para um sangue que vai ser liberado lá em torno de quinta a sexta-feira. Então a gente já está prevendo que o nosso estoque vai dar tranquilamente até esses dias, mas após quinta, sexta pode ser que venha faltar se não houver essa reposição. Então a gente faz esse chamado e espera a colaboração de todos, Também como tu disseste, a gente está de novo com um número bem alto de positivos, de Covid. A população em si fica com receio também, novamente, de sair, de estar vindo até o Hemocentro, mas a gente ressalta que a gente está tomando todas as medidas de precaução. A gente aqui no Hemocentro está todo equipado, então vir até o Hemocentro e realizar a doação não oferece risco nenhum à saúde do doador, não põe em risco de se contaminar com o vírus da Covid, Então, tranquilamente a pessoa pode estar vindo até o Hemocentro realizando sua doação sem risco nenhum à sua saúde.
12 horas 50 minutos, 12 segundos, conforme disse Fernanda Soares, quando acontecem as intercorrências, os hospitais necessitam de sangue com urgência e por isso é necessário que o estoque esteja regular. Isso, na hora. E aqui a Santa Casa de Alegretina tem a vantagem de, quando precisa, o Hemocentro ser ao lado. Então, eles sempre que precisam, e o estoque da Santa Casa não é o suficiente, eles recorrem até o Hemocentro, que aqui do lado a gente tem plantão 24 horas, né? Em qualquer dia da semana, então está sempre aqui à disposição para liberar o sangue. Mas para que seja liberado, a gente precisa tê-los em estoque já liberado, já feitos os exames, já totalmente apto para transfusão. A gente lembra que o nosso horário de atendimento é das 7 da manhã à 1 da tarde. Agora está 6 horas, em função da que a gente está com o pessoal afastado, está com a equipe reduzida. Então a gente, assim, às 7 da manhã, que é vindo antes de ir trabalhar, entre as 8 horas tranquilamente dá, porque a doação leva em torno de 20 minutos, então dá para doar, não consegue folga, às vezes é complicado, porque a gente fornece o atestado, onde o doador tem direito a um dia de folga. Mas a gente também entende que em muitos locais fica complicado, tá? Apresentando atestado. Então, a pessoa quer doar sangue e não quer faltar o serviço, pode vir às 7 da manhã sem problema nenhum. Ou quer vir ao meio-dia, também pode doar, porque dá tempo suficiente para realizar a doação. A assistente social do Hemocentro Regional falou dos das coletas externas, salientando que as mesmas são as que estão suprindo as demandas do Hemocentro e que amanhã a equipe estará em Livramento. As coletas externas seguem acontecendo normalmente nas quartas-feiras. Então, o nosso horário de atendimento é das 7 à 1, na segunda, terça, quintas e sextas-feiras. Na quarta, a equipe está toda em coleta externa, porque é de lá que a gente traz a maior parte do nosso sangue em estoque. A gente tem tido umas coletas bem boas, bem significativas, onde a gente traz em um dia em torno de 80, 90 bolsas. É um número bem significativo que consegue atender a demanda da semana, porque aqui no Hemocentro de Alegrete muitas vezes a gente tem um número muito baixo de doadores que estão voluntários a vir. Nós teríamos que ter em média uns 10 doadores diários. Hoje mesmo já chegou um até o momento. A gente espera que a gente tenha novos doadores que irão vir, mas muitas vezes a gente tem apenas um, às vezes não tem. Então as externas é a nossa salvação. O que não deveria ser, né? Porque lá é um dia da semana e aqui nós funcionamos 4 dias da semana. Então a gente pede assim a colaboração de todos. Dessa quarta-feira, amanhã, nós estaremos em Santana do Livramento, mas na quinta aqui já retoma normalmente das 7 à 1 da tarde. 12 horas 53 minutos, 12 segundos, 24 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha, direto da redação. As últimas informações com o Ronaldo de Oliveira. Apenado em regime domiciliar é preso acusado de execução no bairro Macedo neste final de semana. Um pedestre morre atingido por botijão de gás lançado pela janela em Copacabana. Pão de Mel Alimentos, na 20 de setembro, tem viandas diariamente com cardápio variado durante a semana. Inclusive aos sábados você tem vianda. O melhor preço em viandas é na Pão de Mel Alimentos. Além de toda a linha de doces e salgados, a Pão de Mel agora tem cafeteria. Tudo no mesmo local. Na 20 de setembro, fone 3422-6201. Pensou viandas? Pensou Pão de Mel. Notícias. Poucas horas depois, em uma rápida resposta a mais um homicídio em Alegrete, neste final de semana, a Brigada Militar realizou a prisão do apenado do regime domiciliar, apontado como autor dos disparos que matou Rafael Oliveira Pereira, 29 anos, conhecido como Castor. O acusado, de 33 anos, era vizinho. Ele foi visto por testemunhas correndo com uma pistola em punho logo após os disparos. De acordo com a Brigada Militar, desde a informação do homicídio, as viaturas permaneceram nas buscas pelo detento que está em regime domiciliar e fez uso de tornozeleira eletrônica. Pouco antes da meia-noite, a guarnição logrou êxito em abordá-lo chegando em uma residência no bairro Macedo. Ele estava de moto na companhia de outra pessoa que trabalha como motofretista. O apenado teria tentado lubridiar os policiais andando de moto por vários pontos. Após ter sido identificado, o acusado, que estava com mais de R$ 1.200 no bolso e 2 celulares, foi conduzido à UPA e posteriormente à DP local, em contato com o delegado, que estava
estava de plantão, foi determinado flagrante por homicídio. Depois de ouvido, já foi levado para o presídio estadual de Alegrete. Esse homicídio aconteceu na tarde de sábado. O Castor foi executado com 10 tiros. Ele estava em via pública e conseguiu entrar ainda no pátio da casa do pai, onde foi socorrido pelo próprio pai de 72 anos, fazendo-lhe massagem cardíaca na tentativa de salvar o filho, mas não teve sucesso. Castor chegou a ser socorrido pela brigada, porém não resistiu e foi a óbito antes de chegar à UPA. E uma pessoa que percorria a rua Aires Saldanha, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, morreu na tarde de ontem, segunda-feira, ao ser atingida por um botijão de gás lançado pela janela de um apartamento. A pessoa que lançou o botijão já está detida. Segundo informações da polícia, publicadas no jornal Estado de São Paulo, o episódio ocorreu por volta das 16 horas, quase na esquina das ruas Aires Saldanha e Djalma Uri. As duas ruas foram parcialmente interditadas. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, chegou a se deslocar até a região, mas os profissionais já encontraram a vítima sem vida. O acusado de atirar o botijão pela janela é um homem levado pela 13ª DP da Copacabana, onde prestou depoimento. Até às 6h15 de ontem não se tinha esclarecidas as circunstâncias em que a pessoa lançou o objeto, nem divulgadas as identidades dela e da vítima. 12 horas 56 minutos, 14 segundos. A Alegrete registrou apenas um novo caso de Covid-19 nas últimas 24 horas. Rodrigo Modesto traz os detalhes. Vamos com as informações do boletim epidemiológico dos últimos dias do feriadão aqui em Alegrete. No sábado, foram 4 casos positivos. No domingo, 9 casos positivos. E ontem, na segunda-feira, 1 caso positivo. Nesta segunda que passou, então, com este caso positivo, o número de pessoas que estavam aguardando o resultado do LACEN também diminuiu drasticamente, caindo para apenas 17 pessoas. Com este registro da segunda-feira deste caso, que foi de um adolescente de 14 anos que está em isolamento domiciliar, nós temos os seguintes números em Alegrete até o momento. São 702 casos confirmados, com 588 recuperados, 98 ativos, 93 em isolamento domiciliar e 5 hospitalizados, além dos 16 óbitos. Foram 7.036 testes realizados, sendo 6.317 negativos, 702 positivos, e agora caiu então muito este número, apenas 17 pessoas aguardando o resultado. Lembrando que na última sexta-feira nós tínhamos em torno de 68 pessoas aguardando o resultado retornar do LACEN, e agora são apenas 17 pessoas. E em observação com síndrome gripal, neste momento, 239 pessoas aqui em Alegrete. Vamos ao boletim epidemiológico aqui da cidade de São Gabriel, lembrando que esses dados que serão repassados foram divulgados na data de sábado, sendo que o Gripão, que é um posto que foi feito aqui em São Gabriel para atender pessoas com sintomas da Covid-19, não trabalhou no domingo e também não trabalhou no feriado ontem. Vamos aos nossos números. Suspeitos, 43. Confirmados, 992, sendo que de sexta para sábado não houve nenhum caso confirmado na cidade. Desses 992, 41 são ativos, 3 estão isolados em hospital e 38 em residência. Recuperados, 926, óbitos mantém o número de 25 e o número de casos descartados são de 6.982. Essa foi a Catiane Martins que trouxe as informações da Covid-19 da cidade de São Gabriel. 12 horas 58 minutos com 50 segundos. Estas foram as informações do Jornal da Cidade de São desta terça-feira, 13 de outubro de 2020. Sempre em nome da Rede Vivo de Supermercados. O Jornal da Cidade retorna aqui na sua Alegrete AM na quinta-feira, às 12 horas e 30 minutos. Vem aí o Giro Notícias News e, na sequência, o Mensageiro Rural com João Ulisses de Souza. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. O incêndio que atinge o Santuário de Elefantes Brasil, o único da América Latina, fez com que a equipe do local transferisse os 5 elefantes para uma área segura na propriedade em Chapada dos Guimarães, a 65 quilômetros de Cuiabá. Segundo o SEB, a queimada começou na última semana por conta de uma técnica corta-fogo mal sucedida em uma propriedade vizinha e se alastrou rapidamente pelo setor norte do Santuário
Santuário. O terreno irregular e a mudança de rotas dos ventos dificultaram ainda mais o controle da situação. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento.